Caros irmãos e irmãs, finalizamos o ano litúrgico com a solenidade de Cristo, Rei do Universo, para que Ele seja Rei, coroado sobre todas as coisas, particularmente no fim de tudo. E o Evangelho de hoje fala para nós da realeza de nosso Senhor Jesus Cristo no fim. O Evangelho começa dizendo assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, ou seja, no seu retorno glorioso no fim dos tempos, quando tudo tiver sido consumado, o que é que acontecerá? Ele virá acompanhado de todos os anjos, então se sentará em seu trono glorioso. Olha que coisa maravilhosa! Todo mundo quer ver isso, todo mundo quer participar desse momento de triunfo do Cristo, mas o que Ele vai fazer é de arrepiar os cabelinhos da nuca, de tão duro que será o julgamento nesse momento, porque vai ser nesse momento em que todos os povos da terra estarão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. As ovelhas irão para o rebanho definitivo, a vida eterna com Deus, e os cabritos se perderão na perdição eterna. Ai, padre, eu sou ovelha com certeza. Não tem cara de cabrito aí não, né? Por que a gente tem que se preocupar com isso e não se acomodar? Porque até o último suspiro, até o nosso último suspiro, nós poderemos colocar tudo a perder. A nossa vida é uma luta constante para cumprir isso que o Senhor está pedindo para nós no Evangelho de hoje, ao longo de toda a vida. Em outras palavras, o que Ele está pedindo para nós é o seguinte: querem viver no reino de Deus? Querem participar desse reino glorioso? Aprendam a viver pelo próximo, se doar pelo próximo, cuidar do próximo. Isso daqui, gente, essas páginas do Evangelho aqui, o capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, embora ele seja bastante duro até, se você parar para prestar atenção, meditar a respeito dessas coisas, você vai se perguntar, né? Qual é o nu que eu estou vestindo? Qual é o faminto que eu estou dando de comer? Qual é o sedento que eu estou dando de beber? O estrangeiro que eu estou acolhendo na minha casa? O preso que eu estou visitando na penitenciária? Quem é essa pessoa? Mas não é essa a motivação exata do Evangelho, porque senão vai ficar parecendo que isso aqui é uma cartilha de ação social. E aí a gente inverte completamente o que é o objetivo do Reino de Deus, para colocar acima de tudo um trabalho social que é trabalho da igreja. Assistência social é própria da igreja, a igreja faz isso e deve continuar fazendo. Mas como entender isso dentro de um contexto mais amplo, para entender de fato o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo e como nós podemos fazer parte desse reino? Se a gente volta lá no Evangelho, a gente vai ver com os próprios apóstolos, como para eles também foi difícil entender o que seria o reinado de Cristo. Num dado momento lá, enquanto eles estavam caminhando, um evangelho nos diz que foram os próprios irmãos, Tiago e João. Outro evangelho nos diz que foi a mãe deles que disse a Jesus: quando o Senhor começar a reinar, que Tiago e João estejam um à sua direita e outro à sua esquerda. Ou seja, dê a eles os melhores lugares. No reino, dê a eles os melhores lugares. O que é que eles estavam pensando, será que seria esse reino? Um reinado tipo o da coroa britânica, para viver lá no palácio de Buckingham, recebendo as honras e os benefícios que o Estado coleta da população? Parece que sim. Porque quando Jesus diz para eles: olha, vocês não têm noção de que tipo de reino é o meu. Vocês não têm noção do que é que vocês estão falando e do que é que vocês estão pedindo. Vocês estão dispostos a tomar o cálice que eu irei tomar? Para de fato manifestar o reino? Para que o rei de fato se manifeste naquele cálice amargo que ele iria tomar no momento da sua paixão? E eles, ingênuos, disseram: sim, estamos. E Jesus responde: tudo bem, mas não agora. Vocês vão tomar mais para frente. E com isso ele estava querendo dizer a respeito do martírio destes dois, que seriam transformados e iriam entender de fato de que tipo era a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. E não só os apóstolos, também as multidões
e esperavam uma realeza gloriosa, um reino temporal glorioso, messiânico, que iria transformar todas as coisas, queria resolver todos os problemas. Era isso que eles esperavam, e a prova que nós temos disso está lá no capítulo 6 do Evangelho de São João. Jesus está pregando para o povo, anunciando a palavra de Deus, tentando fecundar o coração daquele povo de cabeça dura. Aí de repente, Jesus diz assim, não, os apóstolos dizem, né? Senhor, já é tarde, nós estamos longe das cidades, esse povo está com fome, o que é que nós vamos fazer? Não dá para mandá-los simplesmente embora para casa. E Jesus pergunta, quantos pães vocês têm? O que é que vocês têm de comida? Nós só temos 5 pães e 2 peixes. Muito bem, então distribua esses pães e esses peixes para o povo. Ele abençoou os pães, abençoou os peixes, os apóstolos começaram a distribuir e sobraram 12 cestos. Assunto, episódio já familiar a nós todos, né? E o que acontece depois? Quando os judeus que estavam ouvindo o Senhor, aquela grande multidão, percebe que um milagre aconteceu, eles começam a dizer entre si, epa, é ele, o Messias, apareceu, olha os milagres acontecendo, olha os prodígios de Deus acontecendo, é ele, vamos levar até Jerusalém, destronar Herodes, colocá-lo no lugar de Herodes, colocar uma coroa na cabeça dele, porque este nosso rei vai nos dar pão quentinho todos os dias. Acabou para os padeiros, faliu todas as padarias, é o Senhor quem vai resolver os nossos problemas, e nós não precisaremos mais trabalhar a terra, agora é só sentar e gozar de sombra e água fresca, porque vai ter comida todo dia. Quando Jesus percebeu o que estava acontecendo, ele deu no pé. Não é esse tipo de reinado que ele quer estabelecer. Não quer trabalhar, também não vai comer, já dizia São Paulo. Ele foge, os apóstolos fogem junto, o povo não percebe que eles fugiram, fica meio assim atordoado, ainda com o milagre, com tudo que tinha acontecido, e só depois, quando eles veem que as barcas deles não estão ali ancoradas na margem, eles percebem, eles não estão aqui, foram para o outro lado. Lá vai o povo atrás de Jesus e dos apóstolos para encontrar Jesus e os apóstolos no outro dia. E eles encontram e Jesus pergunta para eles algo do tipo: vocês vieram aqui por quê? Vocês querem mais comida ou vocês querem realmente ouvir a palavra de Deus? Isso é claro para nós, através disso fica claro para nós que o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo não se manifesta meramente por transformações políticas, econômicas, culturais, por uma revolução social. Isso não vai acontecer. Não é porque todo mundo está tendo sacolão que a cruz venceu na vida das pessoas. Não é por isso. Jesus está mostrando para nós que o seu reinado é de outra natureza. E em outras passagens do Evangelho, ele mesmo disse, ele vai dando as dicas, é que o povo não percebe porque não quer aquilo, né? O povo quer uma solução mágica que resolva todos os seus problemas. E nesse povo nós nos incluímos, né, gente? Vamos ser bem sinceros, eu também me incluo. Eu reconheço. Eu também me incluo no desejo de olhar para Jesus e dizer: Senhor, estou sofrendo, resolva num passe de mágica todos os problemas. E Jesus diz: meu filho, eu te amo, mas eu não vou resolver, porque isso faz bem para você. Trabalhar pela nossa salvação faz bem para nós, nos salva e nos ajuda a salvar os outros. E ao longo de todo o Evangelho, o Senhor vai falando o que é o seu reino. No momento ele diz: o reino dos céus é como uma pequena semente de mostarda. O reino dos céus é como um pequeno punhadinho de fermento que vai levedar toda a massa. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O reino dos céus é como uma pérola preciosa lá no fundo do mar. O reino dos céus é como a história das 10 virgens, 5 prudentes, 5 imprudentes e por aí vai. O Senhor foi lançando ao longo do Evangelho inteiro sinais, indícios do que seria esse reino. E num dado momento ele disse: tomem cuidado com aquelas pessoas que disserem: o reino dos céus chegou aqui, o reino dos céus chegou ali, o reino dos céus chegou acolá. Não é assim. O reino dos céus não se identifica com uma estrutura em si. O reino dos céus começa no coração das pessoas, no coração dos homens, que acolhem a fé, recebem o reino que é Ele mesmo. E a partir do momento que ele começa a reinar nos corações, o seu reinado transborda do coração daquela pessoa que aprendeu a se submeter ao Rei verdadeiro,
e ele começa a se manifestar, inclusive socialmente, politicamente, economicamente, culturalmente. A nossa tentação, gente, é de querer transformar o Brasil na terra de Santa Cruz por cima. Vamos escolher o melhor presidente e agora com certeza a terra de Santa Cruz será a terra de Santa Cruz. Não vai resolver. Não é por cima, é por baixo, é conosco. Se eu não trabalho para que o reino do céu se edifique em primeiríssimo lugar dentro do meu coração, que a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, o sinal claro do seu reinado, esteja fincado solidamente na terra do meu coração, não adianta esperar o reino dos céus, ele não virá, porque é daqui que vem a força do reino, é daqui que o Senhor vai começar a reinar, primeiro em nós, e depois naqueles que estão ao nosso redor, e quando a gente menos perceber, o seu reino está se expandindo e se espalhando sobre toda a terra. Foi assim que aconteceu lá no passado, foi assim que vai continuar acontecendo nesse caminho, no presente que nós estamos vivendo. A nossa tentação, e nós temos que abandonar essa tentação, é a de esperar que tudo se transforme socialmente, politicamente, economicamente, culturalmente, tudo se transforme para que a gente enfim viva a vida de Deus. Isso não vai acontecer, gente, isso não existe, isso nunca aconteceu. Mas padre, na Idade Média, o povo pouco evangelizado catava os hereges para queimar nas fogueiras em praça pública. Aí a igreja teve que instituir o tribunal da Inquisição para evitar de as pessoas ficarem matando as pessoas em praça pública. Ou seja, não é perfeito. Em alguns lugares da Idade Média, inclusive, porque não tinha banheiro, onde é que eles jogavam o totô? Pela janela do lado de fora. Imagina você fazendo um passeio com a sua donzela, naquele passeio romântico, você, Romeu e Julieta passeando por aquelas ruelas, daquele feudo maravilhoso, todo cercado de muralhas, aquela vida maravilhosa, e de repente, pá, um cocô na cabeça. Não é perfeito, nunca, nada foi perfeito, e os cristãos venceram sempre, sempre. Nós não temos que esperar estrutura perfeita, e na verdade, quando a coisa está mais exigente, é que a gente vê o cristianismo triunfar ainda mais. Quantos mártires nós tivemos durante o período do Império Romano? Contabilizados, são poucos os que nós reverenciamos, é claro, mas que morreram pela fé. Tem um historiador, o Daniel Hopes, ele diz que acredita-se que durante os 300 primeiros anos do cristianismo, em que não tinha igreja pública assim para o pessoal se reunir, não era permitido que o pessoal manifestasse a sua fé, não dava para fazer procissão de Corpus Christi, não dava para fazer ação social católica na Assembleia Legislativa, não dava para fazer nada do que nós estamos acostumados hoje a fazer numa sociedade já com alguma liberdade que está se perdendo, mas ainda alguma coisa dá para ser feito. Naquela época não dava para fazer nada. Quantos cristãos morreram por causa da fé? 7 milhões ao longo de 300 anos. O que é que essas pessoas estão dizendo? O reino de Deus não é deste mundo. E Jesus diz para nós isso com todas as letras, mas mais do que com as suas palavras, com a sua atitude. Pilatos pergunta para ele: tu és rei? E ele diz: sim, eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. E os soldados, para gozarem dele, o coroam como rei, e ele aceita. Esse é o único momento que Jesus aceita receber uma coroa. Depois de flagelado, quem já viu o filme da Paixão de Cristo sabe muito bem que no momento, a situação em que se encontrava Jesus depois da sua flagelação, muito humilhante. Um dos soldados, inclusive, quando viu a malícia daqueles que estavam surrando Jesus, ficou indignado e pediu para que parassem, porque senão iam matar o cara ali mesmo. Parem, chega, ele vai morrer na cruz, não é aqui. Pararam, levaram ele para um canto, pegaram um trapo velho de cor vermelha que servia para cobrir as armas, colocaram sobre os ombros dele, imitando um manto de realeza, cataram um pedaço de cana que estava jogada por ali, colocaram nas mãos dele, imitando um cetro glorioso de ouro e pedras preciosas,
e fizeram uma coroa com espinhos, trançaram uma coroa ali com um espinheiro, assim, na mais pura malícia. Colocaram sobre a cabeça dele, mas como ela não encaixou, eles tiveram que enfiar e baterem com uma vara para que enfiasse logo de uma vez e entrasse na cabeça daquele homem. E por fim, como um último ato de reverência, de nobreza e de respeito à realeza de Cristo, cuspiram na cara dele, dizendo: salve o rei dos judeus. E o que é o mais interessante, ele aceitou. Ele aceitou. Quando quiseram fazer dele rei lá atrás, ele não aceitou. Aqui ele aceitou. Ele não fugiu, ele não tentou tirar a coroa, ele não tentou reagir. No fim, acabaram colocando sobre a cruz um letreiro, né? Que dizia: Jesus Cristo, Rei dos Judeus. O pessoal do templo ficou meio incomodado, dizendo: não escreva isso, Rei dos Judeus não, escreva: Ele diz ser o Rei dos Judeus. E Pilatos alguma coisa na vida pelo menos fez certo, né? O que está escrito, ponto final. E foi escrito, está lá, ó, na nossa cruz tem, em hebraico, em cima, em grego, depois em latim. Ou seja, todas as grandes línguas daquela época. Pilatos, sem saber, coroou Cristo como Rei universal, que era para todo mundo entender. Quem falava hebraico, quem falava grego e quem falava latim. E quem fala português vai entender? Quando é que nós vamos entender que Cristo é o Rei de nossas vidas e que a sua realeza se dá na cruz? Mas padre, eu estou sofrendo muito. Meu filho, minha filha, o Rei está te visitando e Ele quer te ajudar a viver a sua vida como um súdito fiel desse seu reinado. Acolha esse momento de graça, se doe, saia da posição de vítima. Algumas vezes nós temos todo o direito de estar na posição de vítima, reconhecendo que de fato abusaram de nós, maltrataram de nós, fizeram mal contra nós, mas saia da posição de vítima e assuma a posição do rei. Tiago e João pediram: Senhor, deixa-nos estar à sua direita, à sua esquerda. Ótimo, então agora é o momento. Vamos estar à direita de Cristo, dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando começares a reinar. Tende misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um súdito muito infiel. Eu reclamo de tudo, absolutamente tudo. Eu mesmo, Padre Henrique, eu tenho uma relação de amor e ódio com a minha cidade. Eu sou cuiabano, né? Mas assim, né? Se pudesse ser mais fresco, né, gente? Se pudesse ter menos buraco, né, gente? Nossa, seria tão bom. Ave Maria, e o reinado de Cristo ia acontecer. Se Cuiabá fosse mais fresca e tivesse menos buraco, eu já estaria dizendo: Senhor, não posso pedir mais nada. Já recebi tudo o que eu quero para a minha cidade. E a cada buraco em que o meu carro passa e o pneu bate e me dá a vontade de xingar não sei quem, eu preciso me lembrar: Deus quer reinar aqui. E não é isso que vai impedir que o seu reinado aconteça. A gente se lembra de histórias gloriosas de mártires recentes, como o Joselito, São José Sanches del Rio, que morreu aos 12 anos testemunhando que Cristo é rei de fato. Aquele filme Cristiada, quem não assistiu ainda, vale muito a pena ver. Cristiada, a respeito da guerra dos cristeiros contra o governo comunista revolucionário no México na década de 20 do século passado. Eles simplesmente quiseram acabar com a realeza de Cristo e presunçosamente, orgulhosamente, se colocarem no lugar de Cristo Rei. E aí o presidente disse: não haverá mais missa, não haverá mais padre, não haverá mais sacramento, não haverá mais igreja. Acabou, está tudo fechado. Os cristãos não deixaram barato e inclusive pegaram nas armas para defender o seu país e para defenderem a sua religião, e foram para cima. E num dado momento, o José Sanches também entrou para a guerra, entrou num batalhão e ficou ajudando assim, colateralmente, né? Ele fritava feijões, ele limpava as armas, ele ajudava os soldados a se prepararem para as batalhas.
Mas aconteceu que, num dado momento, teve um combate ali. O cavalo do general ficou ferido e ele precisava de um cavalo para continuar. E o José disse: meu general, eu não preciso de cavalo, mas o senhor precisa, então tome o meu cavalo, leve o meu cavalo. E o general acolheu aquela ação generosa daquele menino, e ele foi preso pelo exército inimigo. E o exército inimigo, que tinha o costume de enforcar as pessoas ali mesmo, fuzilar ali mesmo, esse menino eles prenderam e levaram, e tentaram forçar reiteradamente para que ele renunciasse a Cristo Rei, blasfemasse contra Cristo, e assim ele poderia ser livre, porque eles não estavam em guerra contra o México, eles estavam em guerra contra Deus, os revolucionários, em guerra contra Deus. E o José, firme, fiel até o fim, num dado momento até o padrinho dele, o padrinho de batismo, disse para ele: meu filho, minta, depois você se confessa. E ele falou: não, viva Cristo Rei. Os revolucionários então pegaram o menino, deitaram ele, com uma faca começaram a tirar a pele do pé dele, arrancaram toda a pele do pé, ele ficou com o pé esfolado, e o fizeram caminhar até o cemitério onde iriam matá-lo. E ele foi caminhando de pé esfolado até o cemitério. Na frente da cova, eles deram para ele uma última chance: renuncie a Cristo Rei. E ele disse: viva Cristo Rei. Os caras pegaram a arma com a baioneta e começaram a perfurar o tronco dele pelas costas. E a cada perfuração ele gritava: viva Cristo Rei, viva Cristo Rei, viva Cristo Rei. E aí perguntaram para ele: você quer dizer as suas últimas palavras para os seus pais? E ele disse, manifestando uma fé que nós não temos, mas deveríamos ter: não precisa, nós nos veremos no céu. O cara pegou a arma e atirou na cabeça dele, e ele caiu ali mesmo, já dentro do túmulo. Isso é servir ao verdadeiro rei. Nós não precisamos chegar a este extremo, mas existem muitas outras situações bem pouco extremas da nossa vida, nas quais nós não damos conta de dar o testemunho de quem nós servimos. Quem é o rei de fato de nossas vidas? A quem nós estamos servindo? Quem está com a coroa? A quem eu me submeto? Se não é Cristo, alguma coisa está muito errada. E no final, quando a justiça divina se tornar plena, bom, aqueles que foram fiéis, que pensaram no próximo, com a graça de Deus, irão para o grupo das ovelhas, e os cabritinhos irão pulando para o fogo eterno. É o Senhor quem diz, está no Evangelho. Não deixemos para a última hora. Façamos do Senhor Rei de nossas vidas já agora, e de maneira bem concreta. Olhe para a sua vida, olhe para as dificuldades que você está tendo, olhe para o sofrimento pelo qual você está passando e diga: viva Cristo Rei em todos os momentos. Seja fiel. O Senhor há de retribuir com muita abundância de graças àqueles que lhe são fiéis, especialmente na cruz, porque é ali que o seu reinado se manifesta. A glória vem depois, agora é a cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.